hoje a Tia Mayara aqui preparou duas atividades bem legais para vocês, tá? Uma é um aquecimento teatral e a outra é uma brincadeira bem legal de teatro, né, de representação, e a gente vai usar bastante a nossa criatividade, como sempre, né? Então vamos lá, vamos para o nosso aquecimento de teatro de hoje? Bom, o nosso aquecimento teatral de hoje é história coletiva. História coletiva. Como que vai funcionar? Bom, é um jogo que eu preciso de 2 ou mais pessoas, tá? Então eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui pra vocês. E aí depois vocês vão pausar o vídeo e vão fazer aí com o pessoal que está aí na casa de vocês, beleza? A história coletiva é o seguinte, vamos supor que só tem 2 pessoas. Então, vocês vão começar com uma palavra e a pessoa vai completar. E aí vocês vão criando uma história coletiva, de palavra em palavra. Vão criar uma história. E vocês, quando vocês sentirem que já chegou no final, vocês pausam e aí vocês vão representar essa história que vocês criaram, combinado? Então eu vou dar um exemplo básico, tá? Como aqui eu não tenho 2 pessoas, eu vou falar uma palavra. Então assim, quando eu virar aqui, eu sou uma pessoa. Quando eu virar aqui, eu sou outra, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar assim, ó. Era uma vez um menino que tropeçou e olhou para o lado. Quando viu um médico e então, ele pediu ajuda. Naquele momento, o médico olhou para o menino e o ajudou. Vocês ficaram um pouquinho tontos? Porque a Tia Mayara ficou um pouquinho aqui, de tanto que eu fiquei virando. Então, assim, não montei uma história com começo, meio e fim, porque é uma história que ela tem continuação, certo? Então, assim, já iniciei. Era uma vez um menino que tropeçou, ele olhou para o lado, viu um médico, e o médico olhou para o menino e o ajudou. Então, aí, nesse início dessa história, pode acontecer várias coisas, tá? Vocês podem colocar várias coisas legais nessa história. E aí é um momento que vocês vão criando, tá? Terminou, vocês vão representar essa história. Por que que é legal? Por que que é um jogo de aquecimento? Porque a gente trabalha o nosso improviso e as nossas ideias prontas, né? Então a gente não fica escolhendo, o que que eu vou falar. Não, o que vier na cabeça, vocês vão lá e falam, tá? Então usem mesmo a criatividade e o improviso de vocês, tá? E o mais legal disso tudo que é uma história coletiva. Eu não vou montar sozinho, então a minha ideia vai misturar com a ideia do outro. Se tiver 3, 4 pessoas, formem uma roda e aí cada um vai falando uma palavra, só pode falar uma palavra por pessoa, tá? E aí vocês vão criando uma história. É bem legal, porque vocês começam a imaginar, eu acho que vai acontecer isso. Imaginar uma coisa, mas a pessoa vai lá e fala outra, e a história vai por um outro caminho. Então, pessoal, é isso. Pausem o vídeo aí rapidinho, criem a história coletiva de vocês. Depois, não esqueçam de representar. É tão legal quando a gente cria a história e a gente coloca essa história viva, vocês fazendo um personagem, certo? Depois de apresentar, vocês voltem aqui que eu vou falar qual é a nossa próxima atividade de teatro. E aí, pessoal, já fizeram o aquecimento teatral de vocês? Bom, então agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E essa segunda atividade que eu preparei para vocês, a gente vai precisar de alguns materiais. Então, antes de eu falar o que vai acontecer nesta atividade, eu vou passar os materiais que a gente vai usar, certo? Então, aqui, ó, uma revista, vocês podem usar jornais, enfim, tô usando uma revista aqui, uma revista velha, né? Jornais, tudo que vocês tiverem que dá para recortar, vocês separem. Uma tesourinha sem ponta. Aqui eu usei uma canetinha, mas pode ser caneta normal. Cola e folha de sulfite. Então, preparem todos esses materiais aí, pausem o vídeo e voltem aqui que eu aguardo vocês.
E aí, pessoal, já pegaram os materiais que eu pedi pra vocês? Bom, então vamos lá. Na folha de sulfite, eu vou querer que vocês escrevam isso aqui, ó, tá vendo, ó? Eu coloquei a palavra quem e um ponto de interrogação, a palavra onde, o que e a palavra objeto, certo? Vocês vão escrever isso, quem, onde, o que e o objeto. Esses 4 elementos que eu escrevi aqui, gente, eles são muito importantes no teatro. Por quê? Porque eles fazem parte de uma criação de uma história. Então, no teatro, o que significa o quem? O quem é os personagens. Quem vai estar na história? Onde? Onde é o lugar? Qual é o lugar que acontece essa história? O que? O que está acontecendo para que a história aconteça, né? Então, o que? O que vai acontecer? O que geralmente é uma ação. E o objeto é legal porque, assim, na história sempre tem alguma coisa, né? Em qualquer história, história de livro, história de filme, história de novela, qualquer história que vocês conheçam, sempre tem alguma coisa diferente, algum objeto que some, algum objeto mágico, enfim, sempre tem, tá? Então, vocês vão escrever isso daqui. E aí, o que vocês vão fazer com a revista que eu pedi? Com a revista, bom, eu achei todas as minhas imagens nessa revista aqui, tá? Em uma só. Mas se vocês não acharem uma, tenta achar em uma outra, pode ser de jornal e tal. Então, vocês vão, com a revista, vocês vão recortar imagens de personagem, imagem de lugar, imagem de alguma ação que aconteça e de um objeto, certo? Eu já cortei a minha, tá? Então, olha só como ficou, ó. Então, no meu quem, eu coloquei embaixo, ó, 2 avós. Então, pode ser que eles não sejam avós? Pode ser, mas na minha história são 2 vovôs, tá? E aí, onde? Sala de estar. Então, peguei a imagem de uma sala. O que? Aí eu coloquei aqui, ó, médicos cuidando de um paciente. Não sei se vocês estão enxergando aí, estão vendo, ó? Tem 2 médicos e um paciente deitado na maca. E um objeto, eu peguei um óculos. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma história com isso aqui. Então, eu vou contar essa história. Então, como que vai ser? Então, eu vou olhar para essa imagem, vou pensar, nossa, que história que eu vou contar? E vocês vão escrever. É importante escrever porque vocês vão meio que fazer um roteiro de uma peça de teatro, por exemplo, ou de uma história teatral, tá? Então, aqui a Tia Mayara vai dar um exemplo rápido, tá? Não vou escrever, mas eu vou falar para vocês, né? Então, a ideia, ela vem na cabeça e a gente coloca no papel. Então, olhando tudo isso daqui, como que vai ser a minha história? Então, era uma vez 2 avós, eles moravam numa casa linda, o lugar que eles mais gostavam de estar era na sala de estar, porque tinha televisão, eles podiam ficar descansando no seu sofá. E aí, eles sentados, adoravam ouvir histórias e contar as histórias. E aí, os 2 lembraram de como eles se conheceram, que eles eram médicos e se conheceram cuidando de pacientes. Os 2 se olharam, sorriram, abriram uma caixa cheia de fotos antigas, cheia de cartas que um escreveu para o outro. E dentro daquela caixa eles encontraram um objeto esquisito. Era um óculos. Eles nunca tinham visto nada parecido, mas era um óculos mágico. Quando eles colocaram o óculos, eles conseguiram voltar no passado, ver como eles eram jovens, ver as lembranças lindas que eles tiveram. Quando eles tiraram o óculos, eles voltaram para a realidade. Eles não estavam acreditando. Naquele momento, eles perceberam que além de lembrar aqui, ó, na cabeça, eles poderiam sentir aquela sensação, aquela lembrança linda, olhando de volta ao passado. E então, eles ficaram mais felizes ainda. O óculos foi guardado para sempre na caixa de lembranças deles. E toda vez que eles sentiam saudade daquela época, eles colocavam. Bom, pessoal, vocês viram que eu contei a história para vocês, o que veio na minha cabeça, tá? Então, é óbvio que vocês vão pegar outras imagens, contar outro tipo de história e tudo mais. E aí, o óculos foi um elemento mágico, mas vocês podem pegar, assim, um objeto que, de repente, esse objeto suma na cena,
né? E aí, depois disso, ai, como que eu vou criar? Ah, já criei a história, já passei pro papel, e agora? Agora apresentem. Já comei aula de teatro? Então vocês têm que representar esses personagens. E aí depois vocês apresentem para quem estiver aí e compartilhem. Olha, a minha história, ela surgiu a partir de recortes de revista. E aí depois eu coloquei no papel. E aí depois eu apresentei. E é isso que acontece com o autor de teatro, por exemplo, autor de algum filme. Eles, né, alguns usam até esses recursos de imagens, mas assim, eles tiram tudo aqui, ó, da cabeça deles para escrever uma história, para escrever um livro. Exercitem isso também. É tão importante, gente. Bom, a Tia Maiara, então, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão da aula de hoje e na próxima aula tem muito mais. Um beijo e fiquem com Deus!